Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você tem aí no seu plantel, no seu jardim, alguma rosa deserto que não cresce de jeito nenhum, fica lá estagnada do tempo. Todas as demais ali estão crescendo, mas você tem aquela planta ou aquelas plantas ali que não se desenvolvem e ficam paradas no tempo. Quer saber o que é que você pode fazer para estimular essa planta para crescer aí, se desenvolver e sair desse ponto aí de estagnação? Fique ligado nesse vídeo até o final. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do professor Emerson Cassiano e as plantas a gente fala aqui principalmente das rosas do deserto. E aqui eu ajudo você a ser feliz com as suas plantas, tá bom? Então aproveita, se inscreve, marca o sininho para o YouTube sempre te avisar quando tiver os novos vídeos por aqui. E se você já gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode dar suporte ao canal se tornando membro. Clique no botão que está aqui embaixo, no botão de Seja Membro e vem para a família. Gente, eu recebo muitos comentários, mensagens de pessoas que têm rosa do deserto que não crescem. Aí fica, professor, tô querendo desistir, tô frustrado, enfim. Olha, não precisa se frustrar. Tenha calma. A primeira coisa que você tem que entender é que cada rosa do deserto tem seu padrão de genética, sua genética. Então isso vai dar uma característica ou uma série de características diferentes para cada uma delas, tá? Então você vai ter plantas que crescem mais rápido, plantas que crescem mais lentamente, plantas que florescem mais, plantas que florescem menos, tá? Plantas mais frágeis, mais sensíveis, plantas mais resistentes, mais brutas, tá? Planta que consegue passar 6 meses sem rega e o caudex ainda está duro, e plantas que passam uma semana sem rega e o caudex já fica molinho, tá? Então você tem aí diferente, cada planta é um indivíduo particular, por isso é importante que você entenda isso, tá? Mas sim, acontece muitas vezes você ter plantas ali que por questões até genéticas, elas crescem mais lentamente, enquanto todas as suas outras ali, até as sementes que vêm de uma mesma vagem, né? Você planta todas essas sementes, você vai ter a maioria ali crescendo igual, né, no mesmo padrão, e você vai ter algumas que vão crescer, que as pequenininhas vão crescer mais devagar, tá? Mas não precisa se frustrar por isso, isso faz parte dessas plantas, tá? Faz parte do cultivo. Então sempre vai ter planta ali que tem uma genética favorável ou desfavorável para algum fator, alguma característica, tá? E o crescimento pode ser uma delas. Mas sim, existem formas de estimular o crescimento das rosas do deserto, tá? Independente da genética aí, a gente pode dar nossa ajuda, tá? Dar um empurrãozinho ali para que elas cresçam um pouco mais rápido. Não quero que você fique naquela expectativa de que sua planta vai dar um boom, vai crescer super rápido, vai dar turbinada. Esse tipo de aceleração aí do desenvolvimento da planta não é uma coisa interessante, né? Isso gera muita frustração, porque as pessoas ficam com a expectativa de que a planta vai, em um ano ali, já tá um monstro como essa aqui, e não é assim que acontece, tá? Mas sim, você pode ir trabalhando para fornecer as melhores condições para que as suas plantas cresçam o mais rápido possível dentro do tempo delas. E é importante que você entenda isso. Bom, uma das coisas que você pode fazer aí para estimular o crescimento das suas rosas do deserto, você tem ali plantas que estão com os galhos muito pequenininhos, os galhos não crescem. Experimenta colocar esta planta à meia sombra, tira ela do sol pleno, coloca ela à meia sombra, porque o que vai acontecer? Ela, quando está à meia sombra, ela vai sentir ali a necessidade de buscar sol, porque você não tem mais aquela condição de sol pleno ali. E aí isso gera uma série de mecanismos hormonais que vai fazer com que essa planta estimule o crescimento dos galhos dela para buscar essa luz solar. Então ela vai, de certa forma, estiolar os galhos, vai ficar bem comprida, buscando o sol, tá? Então, se esse for o caso, for uma planta ali que está com os galhinhos curtos, que você quer que esses galhos fiquem mais compridos,
uma das coisas que você pode fazer para estimular é deixá-las à meia sombra, porque os galhos vão estiolar e vão crescer mais. Experimenta fazer isso, depois volta aqui, depois de um tempo, comenta para mim aqui que eu vou gostar de saber dos resultados. Uma outra coisa que você não pode deixar de fazer é regar regularmente, tá? Se você tem algumas plantas aí que não estão crescendo, muitas vezes a planta ela fica estagnada no tempo porque ela está sempre com déficit de água. Você não está fornecendo a água que a planta precisa para se desenvolver. Isso é mais comum do que você imagina, tá? Então as pessoas acham que as rosas do deserto, por ter esse nome, rosa do deserto, ela não gosta de água. É o contrário, ela gosta de água abundante. Ela só não gosta de que essa água fique presa, parada dentro do substrato. Então o substrato precisa ter uma ótima drenagem e ele só pode receber água quando ele está seco. Se você fica jogando água enquanto ainda tem umidade no substrato, aí você pode ter problema de podridão de raiz. Então você fica atento aí em quanto tempo leva para o substrato secar e aí você rega abundantemente sempre que esse substrato estiver seco, tá? E aí você fornecendo água regularmente, essas rosas do deserto vão ter as condições ali em termos de água, né, e de irrigação favoráveis para o crescimento delas. Se você está gostando do vídeo, já deixa o like, tá? Curte aí que você ajuda demais aqui o canal. Uma coisa que é importante você entender é que a rosa do deserto, quando ela está produzindo flor, ela não cresce, tá? Então se você tem rosas do deserto mudinhas, pequenas, que estão produzindo botões e você quer que essa planta cresça, não está interessado na flor dela, que eu quero que ela cresça, não quero que ela floresça agora. Então você pode arrancar os botões ali, aí ela vai retomar o crescimento. Então fica a dica aí, se você está interessado em crescimento, você não pode deixar essa planta florir, porque a floração interrompe o crescimento por um tempo, tá bom? A adubação também pode ajudar essas plantas que estão com dificuldade de crescer. Então qual é o elemento que você tem que reforçar na adubação para estimular o crescimento de qualquer planta? Nitrogênio, tá? Então você tem fontes de nitrogênio orgânico, como a torta de mamona, como você pode usar também a ureia, ou existem diversos adubos aí que são mais ricos em nitrogênio. Então lá no NPK o primeiro número é o maior. Então você tem que usar fertilizantes que sejam ricos em nitrogênio e aí você vai estar estimulando a parte vegetativa da planta, que são folhas, galhos, raízes, tudo que não é relacionado à reprodução dela vai se desenvolver com a presença maior de nitrogênio, tá? Então reforça a adubação com fontes de nitrogênio para fazer as suas rosas do deserto crescer. Uma última dica de ouro que eu deixei para o final desse vídeo aqui é algo que eu sempre tenho aqui em casa, eu já mostrei aqui algumas oportunidades para vocês, tá? É o que eu chamo do vaso da vergonha. O vaso da vergonha é um vaso onde eu planto várias plantas aqui juntas, tá? Elas estão aqui, olha, juntinhas aqui dentro, tá? E o que é que eu fiz aqui? Essas plantas que estão aqui, gente, eram plantas pequenininhas que não cresciam, que estavam estagnadas, mesmo com adubação rica em nitrogênio. Então, elas não cresciam de jeito nenhum, tá? Por questões genéticas delas. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco todas essas plantas no mesmo recipiente, no mesmo vaso, e aí essas raízes delas começam a se encontrar aqui dentro, e isso gera mecanismos hormonais de competição. Isso faz com que essas plantas comecem a querer crescer mais rápido para competir pelo espaço, tá? E aí você vai ter esse resultado aqui, ó. Plantas que eram estagnadas vão crescer mais rápido graças ao vaso da vergonha. E aí, você já fez um vaso da vergonha aí? Faz essa experiência aí, comenta para mim aqui depois que eu vou gostar de ver o resultado. E é isso, gente, olha, não precisa se desesperar se você tem rosa do deserto que não cresce, tá? No tempo dela, ela vai se desenvolver e se você der essas forcinhas aí que eu falei nesse vídeo, com certeza mais cedo ou mais tarde ela vai te recompensar, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de curtir, compartilhar à vontade, tá? Me segue também aqui no Instagram que está aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.